Bom dia, povo. Bom dia, irmãos que estão aqui na igreja. Bom dia, Igreja Ceifa Online. Que bom falar com vocês, que bom estar de volta aqui. Poder fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, que é servir. Servir a vocês, servir a nossa igreja. É bom demais. Eu vou pedir aos irmãos que estão aqui, por favor, que se coloquem em pé. E os irmãos que estão em casa estejam com a gente nesse mesmo espírito de oração, de leitura da palavra, atentos àquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração, porque eu tenho certeza, meu irmão, que quando a palavra de Deus ela é aberta, ela é explicada, ela é aplicada, ela é o poder, ela é a dinamite que ela implode por dentro e ela transforma a tua vida assim como transforma a minha vida. Então abra, por favor, irmãos que estão aqui no livro de Gálatas, e vocês vão acompanhar na tela, projetado aí na tela, livro de Gálatas, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 17. Gálatas 2, versículo 17, assim diz a palavra do nosso Deus: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, e esse viver que agora vive na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Estou crucificado com Cristo. Aleluia. Você, irmão, está crucificado com Cristo. A vida que você vivia na carne, ela morreu. E todos os dias ela precisa ser mortificada. O velho homem, a todo tempo, ele tenta vir à tona. E a gente precisa, pelo poder do Espírito Santo, na plenitude dele, todos os dias clamar ao nosso Deus e pedir: Senhor, mata a minha carnalidade, porque eu estou crucificado em Cristo, e a minha vida é para a glória do meu Deus. Amém? Aqui, Pedro, ele estava com um comportamento dúbio diante dos irmãos gentios crentes. Ele tinha um comportamento. Quando os judeus chegaram, um outro comportamento. E Paulo repreendeu. Esse é o contexto que está aqui. Face a face, ele o repreendeu. E esse tem que ser o nosso comportamento, irmão. O nosso comportamento tem que ser comportamento de quem foi comprado pelo sangue de Jesus. E testemunhar por onde nós passarmos quem é esse Deus a quem nós servimos. A nossa vida, a nossa conduta fala muito mais alto do que a nossa fala. Então, meu irmão, eu te convido nessa manhã, assim como eu, teu Espírito Santo na nossa vida, nos constrangendo para que a gente seja tudo que o nosso Deus deseja que nós sejamos nas mãos dele. Vamos orar, igreja? Louvamos o teu nome nessa manhã e te agradecemos, meu Deus, porque nós podemos nos chegar até a ti. Nós podemos, Senhor, porque nós temos a certeza que o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva ao Senhor aquilo que nós precisamos, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos. Por isso nós nos rendemos nessa manhã, diante da tua soberania, Deus, para que o teu Espírito Santo sonde a nossa vida, sonde o nosso ser, Deus, e que em nós venha ser ministrado aquilo que o Senhor deseja, Deus, que precisa ser mortificado, e aquilo que precisa ser vivificado, Deus. Nós nos colocamos
diante da Tua presença. Nós nos rendemos, meu Deus, diante do Teu poder, diante da Tua palavra, que é o poder, a dinamite que nos implode por dentro, Deus, e que nos transforma, e que faz, Deus, a todos aqueles que estão à nossa volta, olhar o Senhor, enxergar o Senhor através da nossa vida, porque esse é o nosso propósito, é o propósito do Senhor, de ter nos resgatado, de sermos igreja do Senhor, que professa o Teu nome através de atitude, Deus, através da nossa conduta. E é isso que nós te pedimos dessa manhã, Deus. Constranja o nosso ser e que a nossa vida venha a ser para o louvor da Tua glória, Deus. A escola bíblica, meu Deus, é para a glória do Teu nome. Todos que estão aqui, meu Deus, é para Te servir, para glorificar o Teu nome. Então diminua, Senhor, a cada um que está aqui, e que o Seu nome venha a ser exaltado, glorificado através dos Teus servos que estão aqui. Aleluia. E os meus irmãos que estão aqui cultuando a Ti, sintam a Tua presença e venham ser transformados, meu Deus, e constrangidos pelo Teu Santo Espírito, assim como a Igreja Ceifa Online, meu Deus. Seja com cada um dos meus irmãos que estão em casa, Deus. Receba a nossa vida. É a nossa vida que o Senhor quer, meu Deus. Então receba, Deus, a nossa vida para a glória do Teu nome. Amém, Deus. Aleluia. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Deus. Te agradecemos pela Tua presença nesse lugar, Deus, e te pedimos que o Teu Espírito Santo venha tocar os nossos corações e as nossas vidas, Senhor. Que nesse momento de louvor, Senhor Deus, Tu venhas transformar, Senhor. Tu venhas transformar, Senhor Deus, e purificar nossos ouvidos para que possamos escutar da Tua palavra, Pai. Escutar aquilo que Tu queres para renovar e transformar as nossas vidas. Toca, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor Deus. Transforma o nosso coração num coração de carne, Senhor. Tira toda dureza, Senhor. Que possamos receber a Ti, Pai, na Tua casa, que é o nosso coração. Quebra nosso orgulho, Pai. Quebra tudo aquilo que não Te pertence, Senhor. E que possamos ser, Senhor Deus, transformados pela Tua palavra. É o que Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor, meu irmão. Louve ao Senhor. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim. Diga pra Ele. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Reconheça, meu irmão, reconheça. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Recebe aí, meu irmão. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga pra Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
amado é o mais belo entre milhares. Diga mais uma vez, meu amado, fale com força. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga no seu coração, meu irmão, esse nome sobre todo nome. O nome que está acima de tudo. Que você possa deixar fluir do seu coração, da sua vida, esse nome sobre todo nome. Cante comigo, meu irmão. Cante. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Glórias ao teu nome, Deus. Te glorificamos, Senhor. Aleluia. Yeshua. Diga com força do teu coração. Yeshua. Agradecemos o teu nome, Deus. Te colocamos, Senhor Deus, no nosso coração, acima de todas as coisas, Senhor Deus, acima de tudo. Queremos te entronizar em nossas vidas, Senhor, cada vez mais, e te conhecer, partir em te conhecer, Senhor Deus, em sentir mais da tua presença, te buscar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te dizemos, Deus, o quanto é bom estar na tua presença diante de ti, aprender mais de ti, Senhor. Nesse momento, nesse lugar, Pai, não há lugar melhor de estar, Senhor, senão diante de ti, Senhor. Aleluia, Pai. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Aleluia. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória.
estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Te convido, cante acima de tudo, cante. Acima de tudo, louve o Senhor, meu irmão. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Tu estás entre nós, Senhor. Obrigado, Deus. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Adoramos o teu nome, Deus. Tu és santo, tu és santo. Te agradecemos, Deus. Tu és santo, tu és santo. Louvamos o teu nome, Deus, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença. Amém. Glórias ao teu nome, Deus. Tu és santo, Deus, e o nosso corpo, a nossa vida se sente constrangida diante da tua santidade. Nada menos, meu Deus, do que nos rendermos a ti, nada menos, meu Deus, e termos a nossa vida diante do teu altar. É o que nós precisamos, é o que nós necessitamos fazer, Deus. Constranja-nos, Deus, cada vez mais,
para que a nossa vida, meu Deus, venha a ser achada digna do Cristo que nos salvou. Mortifica a nossa carne, o nosso eu, Deus, a nossa carnalidade. Ajuda-nos, Deus. Nós reconhecemos a nossa falência espiritual, a nossa miséria, Deus. E nós declaramos aqui que é somente com o Senhor que nós conseguimos prosseguir. É somente com o Senhor, na dependência do Teu Santo Espírito, meu Deus, que nós vamos conseguir ter uma vida pautada e firmada no Senhor. Então, Deus, eu te peço nessa manhã, visita cada irmão aqui, visita a minha vida, Deus. E aquilo que ainda não está em conformidade com a Tua vontade, com a Tua palavra, com Teus princípios, com os Teus valores, Deus. Que o Senhor venha falar conosco e que nós venhamos obedecer a Ti, obedecer a Tua voz, Deus. Não só ouvir, mas obedecer, Deus. Receba o nosso louvor, é para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. A nossa vida foi comprada, nós fomos resgatados por sangue precioso. E aquela velha vida morreu. E tem que morrer todos os dias. E é isso que a escola bíblica vai tratar hoje. O pastor Sérgio é o responsável pela lição. Bruno, seja bem-vindo à escola bíblica. Márcio, bem-vindo novamente. Bom demais ter os irmãos aqui. Que o teu coração, meu irmão, venha a ser solo fértil. Para que o Espírito Santo ministre na tua vida, porque eu tenho certeza que Ele vai ministrar. Amém? Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja na vida de cada um. Nós vamos iniciar sobre o tema já anunciado da Michele, você não é todo mundo. Eu só queria fazer uma divulgação aqui inicial. Muitas pessoas têm me perguntado sobre as questões relacionadas ao conflito entre Israel e Palestina, que parece que estão chegando, pelo menos ao fim nessa etapa, sobre principalmente a relação entre esse conflito e os desdobramentos bíblicos, proféticos. E hoje à noite nós estaremos falando sobre isso, atendendo algumas perguntas que nós temos ultimamente. Então nós vamos estar falando sobre essa questão relacionada a Israel-Palestina, e eu acredito que a gente vai crescer bastante no sentido histórico, profético, logo mais à noite, tá bom? O tema, você não é todo mundo. Eu já quero ler e depois fazer a pergunta para o Márcio, para a Michele. Agora o Bruno ainda não vai responder a pergunta, que ainda está cedo para ele, né? Mas daqui a pouquinho você responde, daqui a mais uns anos. O tema proposto para a EBD neste domingo é uma frase muito conhecida e que é proferida com a finalidade de enfatizar o que já foi negado. Ou seja, você diz não para um filho e ele vem com o argumento: todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo foi, todo mundo tem. São argumentações de quem já recebeu uma resposta diferente da desejada, porém continua insistindo mesmo diante das explicações e das advertências que lhes foram dadas. A resposta à insistência é clássica, é a clássica frase dos papais e das mamães: você não é todo mundo. Bom, eu, a Michele, o Márcio, Bruno, como eu disse, ainda não, teremos inclusive que tomar alguns cuidados, porque uma das dificuldades de filho de pastor é servir de ilustração para a mensagem, né? Então, só para a gente tomar cuidado para não expor os filhos e tudo, né? Porque não é esse o objetivo. Mas vamos lá. Vocês já passaram muito por essa situação?
Como é que foi isso daí? O Bruno, por enquanto, vai ficar quietinho, daqui a pouco mais ele fala. Daqui a uns 10 anos ele começa a falar? É muito, né? Tá certo. Quem começa? Michele, Márcio? Paz, Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. E realmente isso é bem recorrente lá em casa. Na verdade, na hora que eu comecei a ler o estudo, né? E que eu vi o tema do estudo, eu comecei a rir, já chamei a minha esposa e já comecei a rir. Eu falei, olha só o tema do estudo, você não é todo mundo. Na verdade, eu vou até que expor minha esposa um pouquinho, mas ela fala isso muito. Mas mãe, todo mundo tirou nota baixa na sala, mas você não é todo mundo. Eu ouço muito a minha esposa falar isso com meu filho. Você quer chamar ela para cá? Deixa eu substituir, eu ficar uma cadeira. Na verdade, se ela vier, ela vai falar com mais propriedade. Mas foi muito interessante isso, porque eu ouvi muito isso quando eu era criança. Mãe, deixa eu ir na minha época era pocinho. Deixa eu ir no pocinho, onde a gente tomava banho, tinha uma cachoeirinha, né? Mas mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. E na verdade a gente encontra um sentido muito grande nisso aqui, né? O sentido da proteção dos nossos pais, né? Com a gente e hoje da gente com os nossos filhos, né? Porque a gente já passou por algumas experiências, já viu algumas coisas, né? E quando a gente sente um alerta perigo, ainda que isso seja uma coisa bem lá dentro da gente, né? A gente não tenha certeza, a gente sabe que nosso filho pode estar correndo algum tipo de perigo fazendo aquilo que todo mundo faz, né? Eu lembro que na minha época de jovem, pastor, nós cantávamos uma canção que dizia assim: a vida é melhor quando se tem a coragem de contrariar os caminhos da população. E é verdade que a população, todo mundo faz uma coisa só, mas ser diferenciado é quando você tem a coragem de contradizer isso, de contrariar, principalmente os caminhos errados, né? Aliás, na verdade, os caminhos errados, quando tem a coragem de contrariar. Então, por isso que a gente fala muito isso lá em casa, né? Minha esposa, então, com toda a propriedade, ela fala isso lá em casa. Eu não falei tanto quanto eu ouvi. Eu ouvia muito da minha mãe. Você não é todo mundo. Mãe, mas todo mundo foi mal na prova. Você não é todo mundo. Mãe, tá todo mundo indo pro baile. Você não é todo mundo. Então, eu ouvi muito mais do que eu falei, mas também falei para as minhas filhas também. Manuela, Maria, Márcio, meus filhos, vocês não são todo mundo. Então, até o estudo, ele surgiu exatamente uma reflexão na minha vida, quanto ao que a minha mãe falava e me ensinou muito, você não é todo mundo, Michele. E eu aprendi com essa frase, e nessa frase também eu ensinei os meus filhos, vocês não são todo mundo. É legal isso daí, eu ainda tive um adicional nisso aí, porque quando eu ou Lene falávamos sobre vocês não são todo mundo, na verdade foi mais você não é todo mundo, porque foi mais especificamente com um filho do que com outro. Às vezes se usava o argumento assim, mas a filha de fulano, o filho de fulano, que estão na igreja, eles vão. Mas você não é filho de fulano e nem de Beltrano. E isso era um problema, porque às vezes o contra-argumento era o seguinte: eu não vou, não é porque você é crente, é porque você é pastor. E isso era um argumento assim complicado, porque você tinha não só que explicar, mas convencer que antes de ser pastor é cristão, que não era esse o motivo, mesmo que não fosse pastor, era cristão e queria o melhor para eles. E às vezes a gente não entende, as crianças não entendem, como eu não entendia quando ouvia, porque com certeza eu estou no time da Michele, eu ouvi muito mais do que falei, não sei se mais, mas ouvi bastante também. E o tema é bem interessante, porque isso é a introdução, evidentemente, sobre o povo de Israel, sobre nós como cristãos, que nós não somos todo mundo, né? Mas vamos prosseguir na introdução para a gente entrar nas abordagens que se pretende fazer. Consideraremos no estudo de hoje o comportamento do povo da aliança, Israel, que for escolhido no meio a todo mundo para ser povo exclusivo de Deus, mas que diante deste privilégio insistiu em ser, ter e proceder como todo mundo. Mais trágico do que ser como todo mundo é ter sido escolhido para não ser todo mundo
e querer ser como todo mundo. Mais trágico do que viver uma vida fora dos princípios de Deus, por não conhecer os princípios de Deus, é conhecer os princípios de Deus e ainda assim insistir em viver fora dos princípios de Deus como se fosse todo mundo, porque acaba que as consequências que a gente enfrenta podem ser piores, maiores, e pior ainda, a gente acaba enfrentando consequências sabendo por que estamos enfrentando as consequências. Aliás, a nação de Israel até os dias de hoje acaba sendo uma mostra, um exemplo bastante significativo disso, né? Você quer falar? Não? Na verdade, quando eu comecei a ler esse estudo, eu me lembrei de algumas situações bíblicas, né, que o voltar é pior do que o ir, né? Então, o povo de Israel como nação, né, eu queria compartilhar um texto que está lá no livro do sacerdote Esdras, no capítulo 1, aliás, no versículo 9, é capítulo 9, versículo 1, é diferente, né? Eu queria ler 3 versículos, né? Diz assim: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-lhe: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes, os levitas, não se mantiveram separados dos povos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Versículo 7. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande, por causa do nosso pecado. Nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece até hoje. E o versículo 10 e 11, e agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes desses povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda a terra. É interessante que esse o povo de Israel, acho que vai ser falado isso, era muito obstinado, né, em às vezes não cumprir aquilo que o Senhor ordenava. Aqui tem mais uma vez isso, né? Eles tomaram para si mulheres amonitas, mulheres de outros povos, e com elas tiveram filhos. Se você ler o capítulo 10, eu achei muito interessante, porque, na verdade, eu fiquei pensando que foi o maior divórcio, né, o maior divórcio que já se viu na história, porque eles tomaram para si mulheres que tinham práticas diferentes das práticas do povo de Israel, e Deus queria só que eles ficassem puros, né? Era como se fosse um conselho de um pai que queria que os filhos se mantivessem puros, né? Mas eles tomaram essas mulheres. E aí a ideia deles no capítulo 10 foi: olha, nós vamos entregar, né, todas as nossas mulheres, vamos mandar de volta todas essas mulheres que nós tomamos de outros povos, inclusive com os filhos que eles tinham tido ali, depois do cativeiro babilônico. Então, você vê, né, ainda que você tenha um filho com uma mulher que é considerada, vamos dizer assim, impura para Israel, de outros povos, de outra nação, você se apega àquela esposa, você se apega àquela mulher, você vai se apegar àquele filho, e não foi Deus que mandou eles entregarem, né? Eu entendi assim, aquelas mulheres, aqueles povos, mas eles viram que eles tinham feito errado, como Deus não tinha falado isso com eles. As grandes lições, meus irmãos, que nós tiramos disso aqui, é que ser todo mundo, né? Todo mundo naquela época fazia isso, tinha mulher de outras nações, o povo se corrompia com outros povos, né? Tanto que nós vamos ver um pouco mais à frente que o povo pede um rei porque todos os outros povos tinham um rei, né? Então, ser todo mundo, em certas ocasiões, em certas situações, é algo muito nocivo, algo muito prejudicial. Você imagina você ter que devolver e mandar seu filho embora, mandar aquela sua esposa embora, porque agora você tem que voltar às práticas corretas, né? Não devia ter feito. É importante fazer uma colocação aqui, até porque o tema de ontem na juventude foi a questão relacionada a racismo, né? E
esse episódio cheira a xenofobia e acaba sendo um tipo de racismo. Na verdade, a questão estava muito mais relacionada aos princípios religiosos e pagãos, consequentemente dos povos, do que a questão da raça. Israel, ele era um povo puro, escolhido, separado, justamente pelas questões religiosas e não necessariamente étnicas. E isso traria problemas, consequências terríveis. Aliás, traz até hoje. Talvez Salomão seja um dos maiores exemplos disso, um homem que escreveu 3 livros brilhantes, foi um rei brilhante, foi um homem de uma sabedoria incomum. Entretanto, no final de sua vida, ele desviou dos caminhos de Deus, e há, inclusive, quem argumente contra a salvação de Salomão, porque não há registro bíblico dele ter voltado, embora eu creia que o relato do desvio dele foi posterior, obviamente, ao próprio desvio, então não foi necessariamente cronológico. Penso que ele escreveu Eclesiastes depois desse desvio de rota dele, e consequentemente ele foi salvo. Entretanto, ele é um grande exemplo. Ele tomou para si em alianças mulheres de outros povos e impregnou Israel de tudo que não prestava em termos religiosos, e consequentemente Israel perdeu a bênção. Então, essa aliança mista que eles faziam, quando eles entendiam o que haviam feito, percebiam o erro, eles acabavam desfazendo, e isso trazia, como você disse, consequências trágicas, o maior divórcio coletivo da história, né? Mas eu disse que o Bruno não estava autorizado a falar porque a filha dele ainda é um bebê, só para dar oportunidade para ele. Afinal de contas, você ainda não falou, você não é todo mundo, mas deve ter ouvido bastante, né? Você quer fazer algum comentário em cima disso? Não, com certeza, eu já ouvi isso. Não sei se com tanta frequência, mas já ouvi, acredito que todo mundo já deve ter ouvido. Mas assim, é interessante a gente perceber que quando a gente ouve essa palavra, eu ia falar depois, mas então já vou colocar o que eu entendi nesse estudo. Para mim, o que me vem uma palavra quando eu estava estudando esse estudo, que é aqui no versículo 20, deixa bem claro isso. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Então aqui fica bem claro para mim, apenas uma palavra, comparação, que na minha opinião é uma das coisas que a gente precisa mais pensar e conversar e discutir e debater nos dias de hoje, porque foi exatamente o que eles fizeram aqui, né? Eles se compararam. Quando eles falam assim, nós queremos ser igual às outras nações, eles se comparam com as outras nações. Eles não entendem que Deus tinha um projeto maior, tinha um propósito maior para eles, que não era aquilo. Samuel estava lá à frente, aí ele sai, entra os filhos para poder estar à frente da nação, mas os filhos, enfim, acabam fazendo lá uma série de coisas erradas, e eles começam a pedir, começam a se comparar com os outros povos, com as outras nações, e eles falam, não, nós queremos ser igual aos outros, nós queremos ser igual aos outros, nós queremos ser igual às outras nações. E aí eles começam a se comparar. Então, o que eu trouxe para mim, para a minha vida, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é exatamente isso. As comparações que nós fazemos, porque é muito difícil para a gente não nos compararmos, entende? Eu acho que isso acontece quase todo dia com a gente, né? Em todos os âmbitos, em todas as situações. Porém, essas comparações que nós fazemos, elas são leais? Elas fazem sentido? Elas nos ajudam de alguma forma? Porque não é que toda comparação vai ser ruim. Não, eu não acredito nisso. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo umas coisas lá no meu computador e coloquei uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele estava contando alguns testemunhos, né, da vida dele, algumas coisas e tal.
que aconteceram, que Deus falou e que lá na frente aconteceu e tal, e que Deus deu uma direção, não sei o quê. E aí eu falei assim, caramba, que legal, olha quantas experiências, né? E aí eu comecei a me comparar com ele. E aí eu falei assim, caramba, que legal, eu preciso buscar mais a Deus, porque eu também quero ter esse tipo de experiência. Entende? Então, eu creio que esse tipo de comparação é uma comparação que faz bem pra gente. Porque a gente olha alguém que tem uma vida com Deus, que tem experiências com Deus, e a gente busca ser igual àquela pessoa. A gente, como é dito muito pelos coaches, né? A gente formata aquela pessoa, a gente procura ver como aquela pessoa age para que a gente possa ter os mesmos resultados daquela pessoa. Se você é uma pessoa que busca Deus, que é uma pessoa temente a Deus, que ora, que lê a Bíblia, que se dedica, e você tem uma vida com Deus, experiências com Deus, se eu fizer da mesma forma, eu também vou ter experiências com Deus. Entende? Então a comparação, ela nem sempre é ruim. Entende? Só que, por outro lado, eu acredito que na maioria das vezes, nós fazemos comparações que não são leais com a gente mesmo. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, para não me alongar muito, mais para frente a gente toca um pouco mais nesse assunto. Eu trabalho com fotografia de casamento e a gente sabe que as noivas, elas são apaixonadas de casamento, é o meu sonho e tal, aquela coisa de princesa, e elas têm um sonho de ter aquela fotografia maravilhosa e tal. E às vezes a gente conversando no dia da reunião, eu fico um pouco preocupado com algumas noivas, porque eu vejo elas fantasiando uma coisa que eu sei, por ter experiência com isso, que não vai acontecer. Entende? Não tem como uma noiva chegar para mim e falar assim, Bruno, eu quero as mesmas fotos que você fez no Copacabana Palace, sendo que ela vai fazer a festa dela aqui na garagem da Igreja Ceifa. Gente, não faz sentido isso. Você entende que é uma comparação desleal e até absurda? Ela não vai ter as mesmas fotos. Ela pode me pagar 10 vezes mais por isso, porque ela não vai ter as mesmas fotos. Então ela está sendo desleal com ela mesma, porque o orçamento dela não compete a isso, não faz o menor sentido ela querer comparar a garagem da Igreja Ceifa com o Copacabana Palace. Ela vai se frustrar e, posteriormente, se bobear, ela pode até botar a culpa em mim, falar que eu não fiz um bom trabalho, sendo que ela está fazendo uma comparação que não faz o menor sentido. Entende? Então a gente precisa ter cuidado com essas comparações, porque essas comparações podem nos levar a problemas, assim como aconteceu com o povo de Israel. Ok, fala, Michele. Não sei se o senhor vai falar, eu achei interessante um comentário aqui, o senhor viu na internet aqui? Eu ia ler. Do Tiago, não? Do Tiago. Então... Pode ler. Eu ia ler, pode ler. E é exatamente o que o Tiago falou aqui na internet, Tiago Silva, não é o Tiago aqui, é o outro Tiago, né? E para completar, depois do título, Você Não É Todo Mundo, vinha também a conclusão. Mãe, era clássico falar assim, se fulano pular da ponte, você vai pular também? Você não é todo mundo. Se fulano pular da ponte, você vai pular também? Eu ouvi isso, gente. Eu também. Eu também. Não era necessariamente a ponte, tinha caminhão, tinha umas coisas, mas tinha pontes também na jogada. Eu não entendi, eu nunca tive no Copacabana Palace não, mas é muito melhor do que a nossa garagem, assim. Israel foi escolhido por Deus para ser seu próprio povo entre todos os povos que haviam na terra. E através da aliança com o Senhor, teriam o privilégio inestimável de ser sua propriedade exclusiva. Contudo, havia responsabilidades neste novo relacionamento, as quais estavam marcadas por sua condição de povo separado por Deus, para ser só seu e mostrar por meio de suas práticas e condutas o modelo de moralidade e retidão a que todas as demais nações deviam aspirar. Deste modo, com o seu comportamento, o povo da aliança seria o reflexo às demais nações do verdadeiro e único Deus, a quem eles professavam e seguiam. Todavia, a despeito de tantos privilégios, o povo era rebelde e tinha como marca distintiva a instabilidade moral e espiritual. É bem interessante isso aqui, dentro de tudo que já foi falado, né, sobre das questões, das comparações, que evidentemente na maioria das vezes não são sábias, é que nós
às vezes, queremos tirar as coisas boas de uma determinada situação e deixarmos aquelas que não são muito convenientes do lado. A gente tem, às vezes, dificuldade de pegar o pacote fechado, comprar o pacote fechado. E dentro do cristianismo não é diferente, isso algumas vezes acontece. Muitos crentes querem ir para o céu, mas querem ir para o céu como se fosse um adicional. Querem ir para o céu contanto que não tenham que perder as regalias e todos os prazeres e todo o tipo de vida que o mundo oferece, né? E Jesus diz que aquele que perder a sua vida é esse que vai ganhar. E tudo na vida tem isso, tem consequências, e no cristianismo não é diferente. O povo de Israel, ele era o povo escolhido. O povo de Israel sobressairia entre as outras nações, na moralidade, na ética, nos princípios, e só que isso tem custo. E eles não queriam arcar com determinados custos. Não ter um rei humano a quem recorrer e conversar face a face, e até eventualmente tomar as decisões por eles, era de certa forma bom, mas tinha um custo, tinha custos, porque eles estavam rejeitando a Deus. Isso é bem interessante, porque o povo de Israel, quando escolheu um rei, ou quando quis um rei, em parte é porque queriam também se abster de determinadas tomadas de decisão. E o povo de Israel, Deus separou um povo que seria um povo moralmente superior aos outros povos. E isso nós vemos por praticamente toda a história, inclusive nesses novos embates entre Israel e palestinos. Aliás, eu nem gosto muito de falar entre Israel e palestinos, porque a maioria dos palestinos não tem nada com isso. A maioria dos palestinos é vítima tanto quanto os judeus. É contra Israel e Hamas, que é um grupo terrorista, é outra história. Mas Israel paga o preço pela moralidade até hoje, que é ter a mídia contra. Aliás, hoje à noite, eu repito, nós vamos vamos mostrar não o que a mídia anda dizendo e que confunde muito a cabeça. Nós vamos pegar um pano de fundo histórico e do que de fato está acontecendo. Nós vamos ouvir a verdade nem sempre está atrelada a muitas coisas que a gente ouve. Isso não é só na questão Israel-Palestina, não, é em tudo, em questões políticas, em questões de coronavírus, em questão de tudo. E a gente tem o hábito de, em tudo, querer que as pessoas tomem a decisão pela gente, né? E muitas vezes a gente acaba se arrebentando. E querer ser igual a todo mundo é justamente a segurança de não ter que se explicar. Se todo mundo está fazendo, eu vou fazer sem precisar me explicar. Se todo mundo está fazendo, eu vou poder fazer sem ser contestado, sem ter que dar explicações. Ser diferente exige dar explicações, se posicionar, muitas vezes ser contestado, né? Estar junto com todo mundo é mais prático, é mais fácil, mas se você entrar por um estilo de vida, por um modelo diferente, você vai ser contestado, ainda que você faça a coisa certa. Você, adolescente jovem que está me ouvindo e que estuda, faz ensino médio, faculdade, você já deve ter um dia que ter dado explicações de por que você não usa droga, por que você não bebe, por que você não fuma. Quer dizer, eles que deveriam dar explicação. Por que você fuma? Está destruindo o seu pulmão. Por que você se droga? Está saindo de si, perdendo a noção das coisas. É o contrário, mas a gente tem que dar explicações. O Márcio, por exemplo, como um camarada que tem uma patente dentro da empresa que ele trabalha e que tem, evidentemente, ou por consequência, até um certo poder e status, provavelmente já foi contestado, não hoje, mas talvez em momentos passados, sobre o porquê que é fiel à sua família. Todo homem que lida na sociedade já foi contestado em relação a isso. Márcio, olha. Aí você diz assim, não, cara, eu sou casado. Você é casado, mas e daí? Não gosta, não? Aí tem que dar explicações. Você tem que dar explicação de por que você é fiel à sua mulher. Eles que deveriam dar explicações, mas você que tem que dar. Então a gente vive tendo que dar explicações de por que nós fazemos as coisas certas, quando deveria ser o contrário. Mas por quê? Porque nós vivemos uma inversão de valores. Aí a gente tem que dar satisfação.
Tem que dar satisfação porque a gente é ético nas redes sociais e não responde com malcriação, porque não joga conversa fora, porque não fala palavrão, porque que não bebe, não fuma, porque não trai a família, porque, enfim, tem que dar explicação para tudo. Não é assim? Só para ilustrar, pastor, esses tempos eu fiz uma MBA, né, fora aqui de Friburgo, né, e lá você conhece a sua turma, né, lógico, e a sua turma, que são os amigos que vão fazer trabalho com você, né, você acaba tendo que ter uma network, tem que ter mesmo, e isso é bom, isso é muito legal. E a gente acabava o curso, vamos jantar hoje? Vamos jantar. Então, saía para jantar e tal, e aí, o que o senhor estava falando aí, eu tinha que dar explicação por que eu não bebia. É estranho o pessoal lá, normalmente com muita cerveja em cima da mesa, e eu com o meu guaraná. Cara, você não bebe? Não, cara, eu não bebo. Mas por que você não bebe? Aí você tem que dar explicação. Mas eu falei, bom, primeiro que meu pai foi alcoólatra, né? E isso eu vi que infernizou, acabou com a minha família. Isso foi triste. É uma triste lembrança da nossa história lá, de eu com 8 anos ter que buscar meu pai na porta de bar, né? Ver meu pai perder o salário que ele tirava ali, às vezes semanalmente, quinzenalmente, perdeu o salário todo dele ali no bar ali, pagando bebida, cachaça, sinuca, que é o que tinha ali na nossa realidade ali. Então, por que você não bebe? Por isso. Agora, a questão não é essa, a questão é que eu posso não beber. Não sei se você já parou para pensar nisso, porque eu posso beber, como eu também posso ficar sem beber. Tem um amigo nosso, não vou falar, amigo nosso, né? Uma pessoa perto da gente, né? Que está com ácido úrico altíssimo. Na perna dela incha e está sofrendo de dor de ácido úrico, mas não consegue ficar sem beber. Eu posso não beber, mas ele não pode não beber. Você entendeu isso? O cara que bebe, igual esses meus amigos lá dessa MBA, eles não podiam não beber, mas eu podia chegar lá e tranquilamente sair só com o meu refrigerante. Não me fez falta. Novamente se inverte a questão, né? Por que crente não pode fazer isso? Não. É porque crente pode não fazer isso. A situação é diferente. Você não pode beber? Não, eu posso não beber. Você não pode fumar? Não, eu posso não fumar. Você não pode se drogar? Eu posso não me drogar. Eu posso, enfim. Exatamente. Não, quando eu estava na marinha eu tinha que dar explicação de por que eu não ia em prostíbulo quando o navio atracava. Você está de brincadeira? Tinha que dar explicação, por que não vai? Levava até nome de gay, porque não saía do navio para isso. Tinha que dar explicação. Mas é o preço que a gente acaba tendo que pagar por estar dentro dos princípios, né? Mas os princípios de Deus preservam a gente, né? Vamos em frente. Um erro não justifica o outro. 1 Samuel 8, de 1 a 5, é a base para esse ponto. Eles disseram, já não estás velhos, já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Essa palavra foi dirigida para Samuel. Samuel já estava velho, e os filhos dele não serviam a Deus, portanto ele não tinha um herdeiro para dar prosseguimento pela hereditariedade ao sacerdócio, ao ministério profético, enfim, realmente ele já estava cansado, ele já estava numa idade que não dava mais conta, né? O tempo pesa, não tem jeito, chega um momento que nós temos que passar determinadas funções na nossa vida, em tudo na nossa vida, e com Samuel não foi diferente. Só que o povo discerniu que os filhos de Samuel não estavam nos caminhos de Deus e que, portanto, eles não poderiam serem os substitutos de Samuel. E por isso eles sugeriram que eles tivessem um rei, assim como os outros povos tinham um rei. E a Michele colocou aqui como tema desse ponto que um erro não justifica o outro. Era um erro os filhos de Samuel não estarem seguindo a Deus? É claro que sim, é claro que era um erro, mas isso justificava terem que levantar um rei? Não, isso não justificava, porque um erro não pode justificar o outro. Eles precisariam de uma outra alternativa, eles não precisavam de um sacerdote que fosse descendente de Samuel. Aliás, o rei que foi levantado não era. Então, não tinha sentido, isso não fazia o menor sentido. Então, muitas vezes a gente acaba entrando em caminhos de erro justamente
porque queremos justificar determinadas coisas, e como alguém está errando, nós vamos errar também para justificar. Isso acaba trazendo desdobramentos ruins, né? Samuel, que por tantos anos julgou as causas do povo como juiz, havia envelhecido, seus filhos foram constituídos juízes em seu lugar, mas eles não andavam pelo mesmo caminho de seu pai, e corrompidos pela ganância financeira, entregaram-se à avareza e passaram a julgar a causa do povo sem equidade, pois visavam os benefícios que lhes eram oferecidos. Neste ínterim, aqueles que deveriam ser o exemplo de maturidade espiritual na liderança do povo, os anciãos, se ajuntaram e foram a Samuel e lhes contaram como seus filhos estavam se comportando como juízes, como se Samuel não soubesse. E foi assim que houve o problema, né? Alguém tem alguma colocação, algum comentário até aí? Tem algum comentário mais aí no chat? Não, né? Foi só o Tiago que teve essa sacada aí maravilhosa. Sim. Irmãos, só fazendo um comentário, que quando eu comecei a ver esse estudo, algo me chamou muita atenção, me saltou aos olhos, porque eram juízes do povo de Israel, Samuel. Antes dele, tinha um sacerdote Eli. E uma coisa que foi comum aos dois foram os filhos dele, Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli. Eles também andaram por caminhos errados, e os pais não corrigiram os caminhos errados, né? Tanto que a morte deles é algo trágico, e a morte de Eli é algo trágico também. Ele cai, bate, quebra o pescoço. E Samuel, que foi criado por Eli no templo, servindo, e foi o próximo sacerdote, né? Ele também teve filhos ao qual ele não corrigiu os filhos. Isso para mim, tá? Veio algo de muito temor no meu coração, porque quando a gente fala para os nossos filhos, você não é todo mundo, é legal que esse filho que ele acredite nisso mesmo, que você não é todo mundo. Porque se a gente não corrigir o caminho dos nossos filhos, nós acabamos perdendo os nossos filhos. Isso é algo que me traz, né, na criação do meu filho, muito temor, porque o que a gente quer para os nossos filhos é que eles alcancem caminhos de maturidade, caminhos de benignidade, caminhos de bondade, né? O Bruno tem uma princesinha ali, e o que ele quer para ela é o melhor dessa terra, o melhor, e quer ensinar sobre o céu, né? Então, o que adianta, né, a gente ganhar o mundo inteiro se a gente perder os nossos, né? A palavra de Deus fala isso. Então, eu fiquei muito alertado, e eu acho que nós, pais, temos que estar alertados para isso, né? Nós precisamos ganhar os nossos filhos. É importante, eu acho que aí a gente cabe uma aplicação bem importante sobre essa questão de filhos de sacerdotes que se desviam. Nós temos um exemplo aí de 4 filhos, 2 de Eli e 2 de Samuel, ambos se desviaram. Isso muitas vezes se deve a ativismo, tanto um quanto o outro estavam muito concentrados nas questões relacionadas à obra, e também houve com certeza negligência, protecionismo da parte de Eli, provavelmente, porque se nós pararmos para pensar, Samuel era uma espécie de filho adotivo de Eli, e ele se saiu bem. Já os filhos legítimos não. Por quê? Bom, é claro que passa pela decisão, não há como fugir disso, mas muito provavelmente havia um determinado protecionismo em relação aos filhos de Eli que não havia com o enteado, e isso acabou sendo bom para o enteado, porque viveu dentro dos princípios de Deus. Então, a forma como nós criamos os nossos filhos, sem essa proteção, que segundo alguns psicólogos da pós-modernidade, traumatiza as crianças, mas, infelizmente, os psicólogos, ou muitos psicólogos e formadores de opinião da atualidade, não têm autoridade para dizer o que é para fazer ou deixa de ser feito, porque a sociedade aí não é o retrato de um bom exemplo para o que nós queremos para a nossa vida e família, né? Então nós precisamos continuar seguindo os princípios de Deus, a despeito dos apelos e sugestões que a sociedade atual tem feito, sem protecionismo. Dizer não, diga não. Mas vai magoar coisa nenhuma. Se tem que dizer não, vai dizer não. É melhor você dizer não do que a vida dizer não lá na frente, porque um dia ele vai receber um não, não tem jeito. É melhor você corrigir dentro dos princípios de Deus e com o amor de pai e de mãe, do que lá na frente a polícia ter que corrigir, não é? Porque vai ficar mais estreito.
Está pensando que não é todo policial que é igual o Éder, não, né? Que chegava mansinho, tranquilo. Tem uns que tem mão pesada e corrige a Vera mesmo, né? Não é assim, não. Então vamos em frente. O comportamento que negligencia a grandeza de pertencer a Deus. Só uma pausa, eu estou mencionando o Éder porque ele está aqui, o Alexandre, que também é policial, ele falou que em algumas abordagens que ele faz, ele cerca o miliante, e ele diz assim: rapaz, deixa eu dizer uma coisa, procura uma igreja, rapaz, vai procurar Jesus. Ele evangeliza primeiro, aí depois entra o segundo pelotão e cai de mão na orelha do sujeito. Mas se não vem pelo amor, o cara vai pela dor, é uma luta. Mas ele faz a parte dele, né? Ele tenta pelo menos. Os anciãos, e esse negócio que o cara chega depois na orelha é por minha conta, tá? Alexandre não falou isso para mim, não. Os anciãos identificaram a injustiça que estava sendo feita ao seu povo e se posicionaram diante de Samuel. Todavia, foram negligentes. Samuel até poderia não exercer mais o ofício de juiz, mas continuava sendo sacerdote e profeta constituído por Deus naquela nação. A conduta deles apontava para uma vida desassociada da comunhão e dependência do Senhor, pois negligenciaram o privilégio grandioso de pertencerem a Deus e de poderem ser agraciados diretamente por seu poderoso agir, intervindo nas injustiças praticadas do seu próprio povo. Eu queria ressaltar aqui a fala, o privilégio de pertencerem ao povo de Deus, né, e de serem agraciados diretamente por esse fato. Eu, quando era adolescente, por ter sido criado dentro da igreja, houve uma época que o meu pai acabou se desviando, se afastando, e eu, como éramos em risco, a nossa integridade, a nossa comunhão com Deus, eu acho que nós vamos balançar a cabeça e dizer: cara, que coisa horrível, que ridículo que a gente fazia, porque hoje nós estamos aqui, hoje eu estou aqui, e lá atrás eu fazia coisas, pensava coisas que eram absolutamente insignificantes, e aquilo para mim era importante. Uma resposta mal dada, por que eu tenho que dar a resposta para tudo? Por que eu tenho que ter a última palavra? Por que eu tenho que gritar com as pessoas? Por que eu tenho que aproveitar coisas que não deveriam ser aproveitadas e que Deus disse que não seria daquela forma? Por quê? Porque todo mundo faz, porque nós estamos aqui no mundo, e a gente muitas vezes esquece que pertencer a Deus, que conhecer o Evangelho cedo é um privilégio. A gente muitas vezes sequer consegue enaltecer pessoas dentro da Bíblia que não foram como todo mundo desde cedo. A gente, por exemplo, prega e testemunha muito sobre o apóstolo Paulo, porque antes o apóstolo Paulo foi Saulo, que perseguia os crentes, que matava, que fazia, que acontecia, mas depois se converteu, glória a Deus. Mas a gente dificilmente fala de Timóteo, por exemplo, que nasceu e cresceu dentro de um lar cristão e sempre foi um exemplo de vida. Porque ele, qual o testemunho que ele tem? Ele não tem testemunho. E a gente faz isso, repete esse problema dentro do nosso contexto. É comum você ver cartazes, panfletos, divulgações de cultos, de eventos, com o grande pregador ex-bruxo, o ex-traficante, o ex-matador. Aí a igreja enche, bota lá um cartaz anunciando o grande pregador que é crente de berço. Isso não é chamada para culto evangelístico, ninguém vai aparecer. Pô, o cara foi crente de berço, e daí? E daí? Como e daí? Ele sempre foi um exemplo. Ele sempre teve um padrão cristão, ele aprendeu dentro daquilo e pode testemunhar que vale a pena continuar nos princípios, mas a gente acaba que não valoriza isso, não é assim? Mais uma vez a comparação é errada, né? Mais uma vez a comparação tola. Aí a gente, para mim a palavra é exatamente essa. E a gente precisa estar muito atento e muito vigiando com isso, porque a gente, na maioria das vezes, faz a comparação burra. Essa é a palavra. Por que a gente vai se comparar com alguém que, poxa, teve experiências lá fora e eu me converti cedo? Por que você não olha para alguém que está dentro da igreja, que sempre viveu os princípios da palavra de Deus e que cresceu, que teve um namoro saudável, que viveu a vida debaixo dos princípios da palavra de Deus e construiu sua família e tem uma vida bacana, uma vida saudável? Por que você não se compara com essa pessoa?
Entende? É tão melhor, mas você quer se comparar com o outro. Só que você não vê o resultado daquele outro. É isso aí, o resultado. Você não vê. Muitas vezes, quando eu estou saindo com o Jaque lá do condomínio dela, ela aponta e mostra pessoas que ela conhece, que hoje são adultos, que quando ela era criança brincavam com ela. E que estão lá na porta do condomínio, que continuam lá. Meninas que já têm 1, 2 filhos, mas que não são casados, que estão lá, teve filho com um, filho com o outro, tá lá bebendo, não sei o quê, curtindo na porta do condomínio. Mas enquanto isso, vocês estão viajando para Dubai, para a Europa, passeando, curtindo a vida, com a vida tranquilona. E aí tem gente que vai falar, nossa, que sorte. Então, assim, são comparações que a gente faz que são tolas. Eu estava pensando, quando eu estava meditando a respeito de comparação, eu estava pensando, cara, a gente vai chegar aonde, em um mundo aonde que uma das redes sociais mais conhecidas, mais poderosas do mundo, mais utilizadas, que é o Instagram, teve que tirar algo dela, que acredito que todo mundo aqui que use sabe disso, que eles tiveram que tirar o número de curtidas que cada pessoa tem na fotografia. E ao contrário do que muitos dizem, porque, não, isso aí é para as empresas, serviam para dizer que, não, eu vou contratar o Márcio para divulgar o meu negócio porque ele tem muitas curtidas e ela eu não vou contratar. Não é por isso, porque as grandes empresas, eles não fazem isso. As grandes empresas, eles vão direto nas configurações, porque lá eles têm todo um parâmetro certinho, eles conseguem ver todo o engajamento da rede social, até porque o número de likes você pode comprar. Você pode comprar like, você pode comprar seguidor, isso tudo pode ser mentiroso. A grande verdade é que muitas pessoas estavam entrando em depressão e algumas até tentando suicídio, entrando em depressão muitas, por conta da rede social. Porque eu convivo no mesmo ambiente que o Márcio, e o Márcio posta uma foto e tem 300 curtidas, 350, e eu posto, tenho 10, 15, eu falo, não é possível, tem alguma coisa errada comigo, as pessoas gostam mais do Márcio do que de mim. O Márcio é mais legal do que eu, ele é um cara mais bacana, ninguém gosta de mim, eu sou inferior. Então, o que essa grande rede social teve que fazer para que as pessoas não começassem a se afastar dela? Teve que tirar essa numeração, porque as pessoas estavam fazendo comparações. Olha que ponto a gente chegou, gente. Que ponto a gente chegou do mundo. Então, é para a gente parar e pensar, porque o negócio é muito sério. Eu estou lembrando, há uns anos atrás, não vou dizer quantos anos atrás não, um pouquinho, quando eu fiz 25 anos de casado, aí eu postei umas fotos minhas e de Lene no casamento, aí postei no Facebook, eu não tenho nem hábito de postar muito assim não. Aí a Júlia, ela ficou assim, veio falar, pai, o que é isso aqui? Você postou umas fotos, teve tantas curtidas, tantos comentários, que coisa absurda, de um dia para o outro, eu nem sabia que aquilo era muito, falei, isso é muito, claro, eu nunca tive uma curtida dessa, eu nunca tive um comentário desse, mas porque acaba que você é muito conhecido, um monte de gente vai curtir, mas são essas comparações, que coisa mais absurda, essa questão das pessoas se valorizarem pelo número de likes, de curtidas que elas têm. Mas é desse jeito. É o mundo que a gente está vivendo. Por falar em aniversário de casamento, ontem eu fiz 22 anos de casamento, né? Ontem fizemos 22 anos, celebramos. Mas uma coisa que eu estava falando com o Alessandro é que o legal de fazer 22 anos é uma data para comemorar, tá? É uma data de celebrar aquele dia ali. Mas celebrar o que a gente vive o ano inteiro bem. Vive o ano inteiro bem, aquele dia para celebrar, mas o ideal é a gente estar vivendo, porque há muitas pessoas que vão para a rede social e colocam mensagens enormes lá, né? E naquele dia ali todo mundo dá like e tal, mas vive mal em casa, para mim não adianta, né? O legal é que eu podia também postar ontem, mas porque eu vivo bem, né? E acho que esse que é o ideal, né? Falando de rede social. O povo da aliança, ele negligenciou que eles pertenciam a Deus e vocês vão ver mais para frente qual era o pedido deles, o pastor vai entrar nessa questão, e muitas vezes nós nos comportamos dessa forma, porque nós, claro, a gente não tem aqui o foco de comparar a Deus, porque é incomparável, mas o nosso propósito, o propósito de Deus para a nossa vida é termos o caráter de Cristo. Então, se existe alguma comparação na vida do cristão, digamos assim, uma palavra assim muito superficial que eu estou usando, é a gente procurar ter o caráter de Cristo.
E foi o que não aconteceu com o povo lá e que acontece com a gente no dia de hoje. A gente negligencia, porque a gente, como o Bruno muito bem colocou aqui, porque o que engloba tudo isso é a comparação. Se o outro faz, se o outro fez, por que eu não posso fazer? Mas a gente não pode esquecer a quem a gente pertence e a quem a gente tem que refletir. A quem a gente deve refletir é o caráter de Cristo. Para fechar esse ponto aí, nosso horário já deve estar apertado já, né? Confere aí para mim, já deve estar em cima da hora. Mas sobre essa questão de ser crente ser crente de berço, você vê lá no final as consequências, como você mencionou. A gente olha alguns casais, como você mesmo e sua esposa, que foi criada em berço evangélico. Você, quando chegou no evangelho, ainda era bastante novo, né? E vocês têm hoje uma vida muito acima da média em termos de qualidade, de convivência e tudo mais, do que as pessoas. Você vê o Bruno e a Dani. O Bruno, quando chegou na igreja, ele era garotinho, cara. A Dani foi criada no evangelho. Eu me lembro que a Leida, mãe da Dani, uma vez eu falei assim, perto da Leida: Dani, você é uma menina de sorte, viu? Porque você conheceu um cara igual o Bruno e tal, que é um garoto muito bom e tal. E a Leida falou: não, mas peraí, mas minha filha também é muito boa. Eu falei: eu também. É porque, rapazes, às vezes a gente acaba achando que é mais difícil encontrar assim, com princípios e tudo mais. Mas 2 meninos que foram criados dentro dos princípios do evangelho. Primeiro namorado dela, primeira namorada dele. E quer dizer, e vai ser o mesmo caminho do Gustavo e da Manu, né, que foram criados dentro dos princípios do evangelho, que não vai ter crise lá na frente, no sentido de ciúme de ex-namorado, de ex-ficante, de ex-pegante, porque essa é que é a verdade, cara. Essa é a verdade. Camarada sai com a esposa hoje, aí a esposa cumprimenta alguém na rua: quem é? Não, esse daí, saí com ele há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, a gente foi para tal lugar e fez tal. Cara, isso daí deve ser extremamente desagradável. Daqui a pouco passa na outra esquina, encontra mais um e outro, e a cidade toda, cara. Coisa de maluco, que acha que isso daí que é legal. Aí casa e não sabe por que tem problema. Porque aí entra as comparações, que a gente já colocou há pouco em outro sentido, mas isso daí é a vida. Então, assim, não ser como todo mundo é privilégio, e nós precisamos olhar isso como privilégio. Termos princípios diferenciados, norteados pela palavra de Deus. Se Deus determinou os princípios, Deus não estraga prazer. Não é para nos privar de coisas boas, é para nos proteger de consequências ruins. Pode falar. Só acrescentando, quando o senhor falava, eu pensava em 2 irmãos, né? Eu pensava em Jacó e Esaú, né? Esaú troca a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Outro dia eu até botando uma pilha no amigo meu, eu falei: cara, você está trocando, né, isso aí por um prato de lentilhas, né? Até falei dessa forma, porque nós muitas vezes, né, quando o pastor falava do céu, que nós vamos chegar lá, essa atitude aí quase que, né, igual a Zaf, eu quase que escorreguei, eu quase que dei mole, eu quase que me desviei. A gente aqui hoje, irmãos, trocar o que nós temos, né? Às vezes você foi criado no evangelho e está querendo dar um pulinho lá fora para ver como é que é. Você está trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha. Márcio. E assim, vocês falam como cristãos de berço, e eu falo como alguém que foi tirado do mundo, e com certeza tem muitos irmãos, não sei se aqui, mas que estão nos ouvindo, que tem uma história parecida com a minha, que fomos resgatados do mundo, e a gente não pode esquecer desse privilégio. Vocês têm o privilégio de terem nascido num berço cristão. Eu não. Então a gente não pode esquecer disso, da onde Deus nos tirou, aonde Ele nos colocou e para que Ele nos salvou e para que Ele nos resgatou. Então, enquanto eles estavam falando aqui, né, eu falava: nossa, que privilégio, meu Deus, quantas coisas eles foram poupados. E que eu poderia ter sido poupada, e que hoje eu tento passar para a vida das minhas filhas e das pessoas que eu conheço. Então, meu irmão, se você foi resgatado desse mundão, valoriza o que Cristo fez por você. É tudo uma questão de privilégio, né? Estar em Cristo é um privilégio. Tenhamos sido resgatados como você, tenhamos sido criados dentro dos princípios de Deus como alguns de nós. Então é um privilégio estar em Cristo. A gente está tentando diferenciar aqui o seguinte, porque na maioria das vezes acaba se valorizando muito as experiências lá fora e esse resgate.
e acaba que a gente não valoriza aqueles que foram criados dentro dos princípios, que é um privilégio também, não é? O comportamento que não negligencia que vida com Deus precede ao serviço para Deus. Vida com Deus precede o serviço para Deus. Eu conheço um monte de gente que quer servir a Deus sem antes ter vida com Ele. Um monte. Pessoa que chega na igreja já está falando em ministério. A pessoa que não foi nem resgatada ainda já está falando de resgatar. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. 1 Samuel 8:6. Como sacerdote, Samuel conhecia a lei e tinha a responsabilidade de ensiná-la. Orava por si mesmo e por seu povo. Oferecia sacrifícios por sua própria vida e lhe cabia a responsabilidade de oferecer sacrifícios por seu povo. Como profeta, era o homem chamado por Deus para entregar a sua mensagem ao seu povo. Porém, acima do seu ofício sacerdotal e profético, Samuel tinha vida com Deus. Para um homem que caminhou com o Senhor e em sua dependência durante toda a sua vida, discernir que aquelas palavras proferidas pelos anciãos não estavam em conformidade com a vontade de Deus não era difícil, pois o seu relacionamento com o Senhor precedia ao seu serviço com Ele. Observa que Samuel, em todo tempo aqui, ele oferecia sacrifício para o povo, mas oferecia para si mesmo. Ele falava de Deus para o povo, mas ele conhecia Deus também. Então a vida com Deus, ela é mais importante do que aquilo que nós fazemos para Deus. Algumas pessoas insistem em acreditar que serão mais amadas de Deus à medida que estiverem trabalhando para Ele. Eu quero desenvolver o meu ministério porque eu quero agradar a Deus. E esse agradar muitas vezes tem o sentido de ser aceito por Deus, de ser protegido por Ele, e, enfim, de ter um lugar de privilégio diante de Deus. O nosso ministério, o nosso serviço acaba dentro dessa visão precedendo a nossa vida com Ele. Então é muito importante que a gente não se preocupe inicialmente com questões relacionadas a ministério. Existem pessoas que chegam na igreja e já estão focadas no que vão fazer para agradar a Deus, quando o primeiro passo que nós precisamos dar é realmente o passo de seguir a Ele, de servir a Ele e agradá-lo. A ideia de agradar a Deus através de nossos serviços, ela está muito mais associada à religião pagã do que a cristianismo. Porque todas as religiões, praticamente, a pessoa é aceita pela divindade por aquilo que elas fazem, pelos seus méritos. Elas são boas, elas fazem boas obras, elas são obedientes, então elas são aceitas pelos seus méritos. Só que no cristianismo não é assim. Nós somos aceitos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós somos resgatados não pelo que nós fizemos de positivo, mas pelo que nós somos, não é? Pelo que nós somos. Eu li uma frase tão patética, mas tão patética essa semana. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu me lembro mais ou menos num grupo de crente, inclusive, que eu participo. Apesar de que nesse grupo de crente, eles não colocaram no sentido positivo, não. Deixa eu ver se eu acho, porque foi uma frase bem interessante que se eu não achar, eu vou mencionar do jeito que eu me lembro, né? Mas é uma frase que acaba denunciando muito a questão de como nós vemos o Evangelho nos dias de hoje, como nós vemos a cruz de Cristo no dia de hoje, qual é a nossa visão de cristianismo nos dias de hoje, até porque essa que é a visão de muitos cristãos, essa que é a visão. A cruz não mostra seu pecado, ela mostra o seu valor. Veja só, a cruz não mostra o seu pecado, ela mostra o seu valor. E embaixo o nome do ministério e tudo mais. Gente, isso aqui é heresia. Parece bonitinho, parece simpático. Isso daqui é coisa do evangelho da pós-modernidade, de supervalorizar o ser humano. A cruz não mostra o seu valor, não. A cruz mostra o teu pecado. O nosso valor precisa estar atrelado
ao que Deus fez em Cristo, e não aquilo que nós merecemos ou o valor que realmente temos, não. A cruz veio para apontar o pecado do homem. Então isso daqui é uma das muitas grandes bobagens que nós vemos na internet e que às vezes saímos compartilhando porque achamos bonito. Porque é simpática a frase, vai dizer que não é. É simpático. A cruz não mostra o teu pecado, mostra o teu valor. Poxa, tudo que eu preciso na vida é ser valorizado. Mas o Evangelho quebra isso. O Evangelho mostra o nosso pecado mesmo. Mas por que o senhor consegue identificar que essa frase aí ela é uma heresia? Vou tirar do senhor que é pastor e falar, ele é pastor. Por que você consegue? Porque você consegue, porque eu consigo, porque os irmãos conseguem identificar. Porque conhece a palavra de Deus. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, se você não entender o que Cristo fez por você, e é através da palavra de Deus que você vai conseguir entender isso, você vai repostar. Você vai encaminhar para todos os grupos porque você achou bonitinho. Agora, se você conhece a palavra de Deus e, acima de tudo, você tem vida com Deus, você vai olhar uma mensagem daquela, uma frase dela e vai ter um comportamento igual ao pastor. Certamente que vocês também teriam também. E foi o que aconteceu com Samuel aqui. O povo pediu um rei. Quando o povo pede um rei, ele teve no espírito dele, ele sentiu que aquela palavra não era boa. E por que ele sabia que a palavra não era boa? Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Esse é o diferencial nosso. Esse é o diferencial do cristão e tem que ser o nosso diferencial, meu irmão. Então a gente vai continuar propagando heresias e falando coisas que, sinceramente, são totalmente distanciados da palavra de Deus. Então eu e você, nós precisamos conhecer a palavra, para assim como o pastor, o Márcio, o Bruno que viram, né, não sei se vocês viram isso, terem essa reação, assim como Samuel, quando ouviu o povo pedindo o rei, falou, essa palavra não é boa, porque ele conhecia Deus. Então serviço para Deus é em segundo lugar. Primeiro lugar é vida com Deus. Se esse camarada tivesse assistido às escolas bíblicas dominicais antes, falou sobre cruz, né? Ele não teria incorrido nesse erro. Mas é isso aí mesmo. Samuel teve essa identificação porque conhecia a palavra de Deus. E assim, eu não sou caça-fantasmas não, mas existem algumas coisas que saltam nos meus olhos assim de uma forma muito absurda. Eu creio que o Bruno, por exemplo, como fotógrafo, quando você vê uma foto mal batida, um detalhe na foto, você já salta os seus olhos, porque tem a ver com a sua profissão, com o que você faz todo dia. O Márcio, se um carro encosta na garagem aí, é rápido de você sentir pintura, barulho de motor, qualquer coisa. Andrezinho sofre comigo, que ele compra um carro e fala, dá uma olhada aí se você acha alguma coisa. Cara, você quer ver mesmo? Então, a pessoa que conhece a palavra de Deus acaba tendo esse tato, né? Porque são coisas, as heresias, elas geralmente vêm de uma forma muito sutil. Ricardo Gondim, um dia ele disse o seguinte, quanto mais parecida com a verdade for uma mentira, mais perigosa ela é. Pô, essa frase ela é tremenda, cara. Quanto mais parecida com a verdade uma mentira mais perigosa ela é. É perigoso. E assim, a gente tem que entender, queridos, que o império do mal, o anticristo, quando se manifestar, a tese do governo dele, da administração dele, será mentira. Está escrito na Bíblia. Ele virá através de mentira. Nós estamos vivendo a época da fake news. A época em que a gente curte tudo sem nem ler. Você não sabe nem o que está fazendo, mas está indo na onda, porque é uma geração preguiçosa, que vê a foto e sai curtindo. Você já viu isso? Esses dias eu tive que mandar uma mensagem para minha irmã, falei, irmã, você... eu realmente não sou de ver negócio de Facebook, Instagram. Eu tenho Instagram para acompanhar a rede da família, só para isso. O que eu tenho de seguidor foi geralmente Júlia e Gabriel, que foi, né? Eu quando fui a mexer naquilo ali, eu comecei a clicar assim, em fotos para passar rápido e acabava dando 2 clicadas. Aí a Júlia foi observar, depois falou, pai, você está curtindo um monte de coisa, nada a ver. Eu falei, não, eu não curti isso daí, não, nem vi isso. E tinha curtido um monte de coisa. Aí ela foi e descurtiu tudo. Né? Então as coisas assim doidas, então eu até evito. Mas o pessoal acaba mandando, né? E mandaram para mim, pastor, olha o que fulana curtiu.
um irmão junto com o avô dele na foto, né, dizendo assim, se despedindo do avô, minha referência e tudo mais, porque o avô tinha morrido. Aí a irmã já entrou embaixo, dizendo, glória a Deus, parabéns, que Deus abençoe. Não leu a postagem, mas porque pensou que fosse aniversário. Parabéns, porque tipo assim, o neto elogiando o avô, então já entra dizendo parabéns, mas nem leu, cara, nem leu. Então, esse tipo de preguiça que a gente às vezes está envolvido, a gente sai. Ontem foi dia de eu receber alguma dica sobre isso, de uma pessoa que está tendo um caso com um homem casado, o homem saiu de casa para ficar com ela. Aí ela agora está postando na internet, tipo assim, achei o homem da minha vida, e um monte de crente da ceifa curtindo e batendo palma. Poxa, que lindo, que Deus abençoe. Cara, a mulher está com o homem casado, tirou o cara de dentro de casa. Como assim, parabéns? Então assim, nós temos que ter o discernimento de perceber, porque Deus deu, não, Deus não deu não. Tem um monte de coisa que a gente tem, mas que não foi Deus que deu não. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo assim, se Deus não abrir uma porta, até semana que vem para mim, eu arrombo uma. Ele vai arrombar uma porta, lá na frente vai dizer que Deus deu, Deus não deu não. Deus não deu não. Então se você já está nessa etapa aí de pensar em arrombar a porta, cuidado, porque a conta virá, não tem jeito, a conta vai vir. Então é muito melhor viver nos princípios de Deus, guardar os princípios de Deus, porque as consequências sempre serão positivas, né? Que foi o caso de Saul, né? Foi Deus que deu? Não. Pois é, Deus permitiu, né? Mas o povo insistiu, o povo pediu. Então, o que eu entendo também quando eu leio esse trecho, é que muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje, não é Deus quem deu, mas nós, pelo nosso coração duro ou pela nossa falta de intimidade com Deus, que fizemos aquilo acontecer. Entende? Então, assim, uma coisa que eu tenho sempre na minha vida, eu oro por determinadas coisas que eu quero, projetos que eu tenho, objetivos que eu tenho. Só que sempre antes eu falo assim, Senhor, se não for da sua vontade, nem deixa acontecer. Tira isso da minha cabeça, do meu coração, não deixa eu ficar empolgado com isso. Mas se o Senhor estiver nisso, então eu estou aqui, eu vou orar, eu vou fazer minha parte, eu vou me dedicar. Então eu sempre faço isso, porque a gente corre esse risco. A gente, como eles, no caso, como nação, eles queriam ser igual aos outros, se compararam, não, a gente quer um rei. Só que, quanto na verdade, Deus não queria aquilo. Aí depois vem Saul, eles poderiam até ficar felizes, mas era o que Deus queria? Não era. Então, em primeiro lugar, sempre vida com Deus, intimidade, para saber o que Deus quer, mesmo que seja diferente de todo mundo. E olha como às vezes isso não é fácil. Eles olharem para todas as outras nações e ver que todo mundo tem alguém ali para dizer sim, não, e mandar e ordenar, e eles falarem, caramba, só eu? Sim, mas era isso que Deus tinha para eles. Por isso que você não é igual a todo mundo. Por isso que esse é o título do estudo. Só você vai ser assim? Só você vai ser assim. Você não é igual a todo mundo. É isso que Deus quer para você. Parece difícil, né? Parece complicado, mas é um privilégio não ser igual a todo mundo, né? Esses exemplos, por exemplo, que eu dei em relação à internet, da gente discernir, isso não são casos pontuais, não, viu? Eu não estou me referindo especificamente a um caso ou a outro. Eu estou dizendo que isso tem acontecido muito. E acaba sendo indicativo do que tem acontecido na atual geração. A gente não tem discernimento, a gente curte sem critério, comenta sem critério, aplaude sem critério, ri sem critério. Gente, pensa nisso, como é que a gente anda rindo sem critério? Tudo hoje em dia é motivo de piada. Eu recebo muitas fotos e videozinhos, mini vídeos, né? Esse é TikTok, não é isso? É de graça, de piadinha com uma coisa, com outra. Hoje, de ontem para hoje, já recebi um monte de gracinha, né? Já recebi um monte. Alguns eu abro, vejo e respondo, outros eu não dou nem atenção. Mas tem algumas coisas que não dá para repassar, cara. Uns eu boto um kkk, outros eu boto um sorriso, outros eu boto um sorriso sem graça. Porque tem coisa que não dá, rapaz. Porque tem gente brincando com tragédia. Tem gente que brinca com o que não pode se brincar. Ri do que não pode rir. Ri com o que não pode rir. Então isso daí é o caos. Nós estamos vivendo um caos na sociedade. Qualquer tragédia pela qual a gente passe, a gente depois
depois da tragédia, segue-se uma série de memes, de gracinhas com a dor do outro. E isso é extremamente desagradável, isso é falta de senso. As pessoas brincam com o que não dá para brincar. Isso é falta de discernir o tempo em que nós estamos vivendo, né? E todo mundo deve ter experiência disso, de receber uma piadinha que você fica desconcertado, tipo, pô, cara, com isso não se brinca, cara. Um pai, uma mãe jogou uma criança pela janela e o outro já está fazendo piada com isso e manda para a gente, né? O sujeito morre lá numa comunidade do Rio, porque a polícia entra lá, entra em confronto. Era marginal, não era marginal? Bom, mas eram seres humanos, e isso não é legal, brincar com esse tipo de coisa, não é? Porque são vidas que se perderam, enfim, e nós precisamos ter discernimento para isso. Nós vivemos um tempo que o senso, que o discernimento são dons, talentos, que são muito importantes, porque é isso que, assim, pode determinar quem vai guardar a sua coroa e quem vai perder, porque o império que está para se levantar, e que já está entre nós, que tem se levantado, é um império de engano, é um império de engano. Chamar os meninos para estarem aqui, por favor. E o que eu acho muito triste, pastor, que depois em casa leia o texto base, 1 Samuel, capítulo 8, leia todo ele, eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração. O que eu acho triste é que Deus fala que o povo rejeitou a ele, não foi a Samuel. E Deus ordena que Samuel atenda, advirta o povo e explique o povo tudo o que eles estavam pedindo, o que iria acontecer. E ainda assim, o povo continuou obstinado e insistente nesse pedido. Então depois leia esse texto, e eu tenho certeza que assim como foi na minha vida, na vida deles aqui, o Espírito Santo vai ministrar a você, porque muitas vezes Deus alerta, Deus exorta, Ele levanta pessoas até mesmo para falar com a gente, e a gente segue obstinado, insistente em viver a parte da vontade de Deus. E a consequência está registrada na Bíblia. A Bíblia foi escrita para a nossa advertência, e a gente deve olhar para tudo isso e não copiar o que eles fizeram, copiar o que foi bom e, acima de tudo, viver conforme Deus quer para a nossa vida. Deus escolheu Israel, Ele tirou Israel do meio das nações para ser um exemplo do caráter de Deus, para mostrar aos demais povos o que Ele desejava, como exemplo de moralidade e retidão. Esse foi o propósito. Deus tirou a mim, tirou a você. Sendo nascido ou não num berço cristão, teve um momento em que você teve que se decidir, não é, pastor? Vocês tiveram que professar a fé de vocês publicamente. Sim, com certeza. Não foi? Eu também, tirada do mundo, assim como os irmãos. Então, o nosso propósito, irmão, tendo nascido ou não num berço cristão, se hoje nós estamos aqui, nós entendemos e conhecemos a palavra de Deus e sabemos quem nós somos em Cristo, o nosso propósito é proclamar o Evangelho através da nossa vida, porque a minha vida, a minha conduta, ela sempre vai falar mais alto do que aquilo que eu venho a falar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo excelente, e não deixe, irmão, de ler esse texto, o texto base, 1 Samuel 8, reflita, e eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai ministrar grandemente, assim como ministrou na nossa vida. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu
teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus.